uma pessoa que nasce rica, ela nunca fica pobre. Ou isso é quase impossível. Você vê uma pessoa que já nasceu rica e ela fica pobre. Vocês já perceberam isso? Esses dias eu tava pensando nisso e isso me veio essa reflexão de eu trazer esse vídeo aqui no canal. E eu comecei a pensar, né? Como tem aquela frase, você tem que pensar como rico, você tem que agir como rico e não sei o quê. Aí tem muita gente que fala sobre isso. E isso é verdade, a gente tem que pensar como rico, agir como rico. Mas por que que o rico, ele não fica pensando que ele tem que agir como rico, né? Uma pessoa que já é rica, ela não fica pensando, eu tenho que agir como rico. Uma pessoa que é rica, ela não fica pensando, eu tenho que me portar como rico. Uma pessoa que é rica, ela não tem que ficar pensando isso, que nem a gente que já nasceu pobre. Porque eu nasci pobre, né? Eu nasci rica. E a maioria das pessoas que vão ver esse vídeo também já nasceram pobre. E aí eles não têm que pensar isso, né? Eles só são. E aí é que tá o diferencial, né? Você pensar de você já ser, eu sou. E eu sou, ele é diferente de agir como, de pensar como. Não, você simplesmente é. E como você simplesmente ser, torna tudo completamente diferente, né? Como você simplesmente já ser rico, eu sou, já torna o seu futuro e a sua vida e a sua mentalidade completamente diferente das outras pessoas, que não são, que não nasceram como. Então eu tava pensando, o que faz uma pessoa que já nasceu milionária continuar milionária, por exemplo, né? Eu já nasci rico, continuo rico, morro rico. Essa é a vida de um rico. Antes de começar esse vídeo, já deixa seu like, comenta aqui embaixo qual o próximo vídeo você quer trazer aqui pro canal, se você gostou desse estilo de vídeo de reflexão que eu tenho trazido nos últimos dias. Além disso, me segue lá no Instagram, @LaísFernandaSF, que eu estou todos os dias mostrando as minhas fontes de renda na internet. Também trago alguns pontos de reflexão lá nos meus stories, de vez em quando. E também já aproveita e se inscreve no canal, que eu tô o tempo todo trazendo esse tipo de vídeo. Vídeo de mentalidade, vídeo de crenças limitantes, de como quebrar, de como ressignificar, lifestyle e várias outras coisas aqui no canal também. E bora lá pro vídeo sobre o nosso tema central, que é como um rico, uma pessoa que já nasceu rico, ela não fica pobre. E o primeiro ponto é, você imagina uma criança que já tem os dois pais ricos, pai e mãe ricos. Essa pessoa, ela já nasceu rica, então ela vai viver, ela vai estudar numa escola particular. Dentro dessa escola particular, ela só vai conviver com pessoas que também já nasceram ricas. Então, assim, desde o momento que essa criança nasce, ela só tem um contato, que é com o mundo dos ricos, que é outro mundo, gente, é outro mundo. Eu já estudei escola particular e eu sei que é uma realidade completamente diferente, tá? São mundos diferentes, são mundos completamente diferentes. Uma pessoa que ela estuda numa escola particular, que ela vive nesse mundo de gente rica, quando ela vai para casa dos amigos, é uma casa mais linda do que a outra, mais rica do que a outra. Eu lembro quando eu era criança, eu estudei meu ensino fundamental em escola particular. E as minhas amigas, elas tinham umas casas gigantes, lindas, casas de 2 andar. Ou quando não era casa de 2 andar, era casa normal ali, mas com piscina. E elas tinham closet, e elas tinham banheiro dentro do quarto delas, crianças, gente. Dando suíte, tendo closet, e eu achava aquilo incrível. Tinha uma amiga minha que ela tinha até adega na casa dela, piscina, closet, suíte no quarto dela. E era uma coisa assim muito linda mesmo. Eu falava, nossa, meu Deus, casa linda, né? E a gente é criança e a gente vai indo na casa dos nossos amigos, e aí era um amigo mais rico do que o outro. Era uma casa mais bonita do que a outra. Então você imagina uma criança que, primeiro, os pais já são ricos, aquilo é natural pra ela, essa é a vida dela. Ela tem uma suíte com 5 anos, com 10 anos, então isso é uma coisa normal. Então a criança, ela já nasceu assim. Aí ela vai conviver na escola todos os dias com os amigos dela, os melhores amigos dela são mais ricos. Ou são ricos como elas, ou ainda mais ricos do que ela. Então isso é natural. Eu viver no condomínio fechado, eu ir para casa dos meus amigos que estão dentro do condomínio fechado, eles morando em outros condomínios, e eu vivendo nesse ambiente. Então isso se torna natural para essas pessoas, tipo assim, elas só são. E aí é que tá, a primeira etapa é a mentalidade, né, e a vivência. Essa pessoa que ela já nasceu rica, ela não sabe o que é ser pobre. Então, na cabeça dela, não existe a possibilidade, eu vou perder tudo, vai acontecer alguma desgraça aqui na minha vida e eu vou perder tudo, eu vou ficar pobre na miséria. Não passa isso na cabeça deles. Então, o primeiro ponto é, por já terem nascido e viverem nessa vida, não existe a possibilidade de dar errado. Não existe a possibilidade de ser pobre, porque eles não vivem isso. Isso não existe, isso não é natural.
eles nem sabem o que é ser pobre de verdade. Então, eles não sabem o que é passar por uma dificuldade financeira. Que nem, por exemplo, eu vi esses dias um vídeo da Jade Picon, que tinha viralizado uma época, que ela falava que ela não sabia varrer uma casa. Aí você imagina, né, a vida de uma pessoa. Como que foi a vida de uma pessoa dessas que não sabe varrer? Que não sabe pra que serve. Eu vi um outro meme também do BBB, que era de uma menina que não sabia o que era uma esponja de aço. Tipo assim, o que é isso? Parece uma escultura. Então vocês imaginam, essa pessoa não sabe, gente, o que é pobreza, o que é uma esponja de aço, como é que faz pra varrer uma casa, como é que faz pra lavar um banheiro. Ela não sabe fazer isso, não sabe quais produtos vão usar, como vai fazer essa limpeza, o que eu preciso pra fazer isso. Então, essas são pessoas que elas estão vivendo em outro mundo. E é o mundo dos ricos, onde elas simplesmente são. Elas não têm que pensar que são rico, vou pensar como rico, vou agir como rico, vou falar como rico. Elas não precisam ter todo esse esforço, elas simplesmente são. Então elas já aceitaram isso, eu sou rica. Elas entendem que são, tipo assim, elas sabem também que são. Não é que elas não sabem assim, elas acham que elas são umas pessoas normais, eu sou uma pessoa comum aqui. Não, elas sabem que elas são ricas, elas sabem que elas têm mais oportunidade, elas sabem que elas podem ter um iPhone ali com 12 anos de idade, 13 anos, já tem iPhone, já tem iPad, já tem MacBook, e isso é normal. Então toda essa abundância é comum na vida delas. Quando elas vão crescendo, se torna cada vez mais comum, os ricos casam com ricos. E aí uma menina que ela já nasceu rica, ela vai casar com um cara que continua sendo rico. E aí ela só vai viver assim, e é isso. E aí não existe aquela preocupação de tipo assim, vou perder tudo, vou ficar pobre, vou ficar na miséria. É claro que qualquer pessoa na vida passa por altos e baixos, passa por problemas financeiros, mas não que exista assim um problema financeiro que você vai pensar, nossa, eu vou perder tudo agora. Que nem acontece muito com o pobre que se torna rico. O pobre que se torna rico, como ele já sabe que é ser pobre, ele morre de medo. Então, o medo de ser pobre novamente já já é uma possibilidade de ser pobre novamente. Então, você fica o tempo todo com isso na sua cabeça. E se tudo der errado? E se eu perder tudo? E se eu tiver que morar nesse X lugar de novo? E se eu passar por isso novamente? Será que isso realmente pode acontecer? Será que isso nunca vai acontecer? Então, uma pessoa que ela é pobre e se torna rica, ela tem mais probabilidade de se tornar pobre novamente. Por isso que tem muitas pessoas que elas são pobres, ficam ricas, falem, ficam ricas de novo, falem, fica rica de novo, falem, fica rica de novo, porque ela sabe que é ser pobre. Como ela já tem essa vivência, como ela já sabe essa realidade, ela traz isso pra vida dela, porque ela tem tanto medo, e quando você tem muito medo de uma coisa e fica pensando muito nisso, você traz isso pra sua vida. Então, se eu fico rica, e aí começa a acontecer um probleminha financeiro, e aí eu fico, morro de medo. Meu Deus, aconteceu um probleminha, eu já fico medo. Você tá atraindo mais e mais e mais, e aí você vai atraindo mais coisas ruins acontecendo, mais coisas ruins, porque você tem medo de ficar pobre de novo. Então, eu já acompanho várias pessoas também que aconteceram isso na vida delas. Ricas, aí pobres, ricas, aí pobres, ricas, aí pobres. Porque tem tanto medo de ficar pobre que acaba ficando. Tem tanto medo de ter dificuldade financeira que só atrai isso pra vida. Então, a gente tem que o quê? Simplesmente ser. Simplesmente agir como se eu já fosse rico agora e não ficar pensando que em algum momento alguma coisa vai dar errado. E ficar pensando que em algum momento eu posso ser pobre de novo. Ou ficar pensando que eu vou ter problema financeiro atrás de problema financeiro. A gente não pode pensar isso, você não pode abrir brechas para isso. Você não pode abrir brechas para esse tipo de pensamento. Quando a gente só pensa em vou conquistar mais, vou comprar uma casa maior, vou conquistar isso, você só abre margem para isso. Se você pensa tudo pode dar errado, deu um probleminha financeiro aqui e isso já é o fim da minha vida, você só vai atrair cada vez mais isso para nossa vida. E tudo tá ligado 100% ao nosso pensamento, aos nossos ambientes também, né? A ambiência, que nem eu falei, que uma criança rica tem amigos ricos e casa com ricos. É a mesma coisa da nossa ambiência, né? A gente tem que estar sempre conectado e no meio ali também dos ricos. Ter amigos ricos, isso é difícil para quem é pobre, né, gente? Eu digo por mim, né? Estar no meio das pessoas ricas, viver nos ambientes dos ricos e ter esse pensamento sempre positivo, que por mais que uma coisa financeira, um problema aconteça agora, esse não é o fim da minha vida. Tudo bem, vamos resolver e vamos melhorar. Não entrar no desespero, não se deixar entrar no desespero, não deixar entrar no estado do medo e resolver. Tô passando por um problema aqui?
resolve e pronto, as coisas vão melhorar. E sempre acreditar que as coisas vão melhorar e sempre ter fé, sem abrir brechas para coisas negativas acontecerem. Claro que existem outras coisas, além dessas crenças fortalecedoras que os ricos têm, além da ambiência que os ricos têm, além da mentalidade que os ricos têm, eles também têm outras coisas. Por exemplo, eles têm uma educação financeira desde cedo. Então, desde criança, os pais já ensinam a como investir, que tem que trabalhar é bom, que por mais que aconteça algum problema financeiro, tem como resolver. Então, os ricos, eles já desde criança, já são educados financeiramente. Essa prática desde cedo, a ganhar mesada. Quantos filhos de rico não tem mesada? A maioria. Mas não é mesada só por dar dinheiro, é para eles entenderem o valor do dinheiro. E isso é algo que o pobre ele demora a ter. E o filho do pobre também. Porque normalmente o pobre ele quer dar tudo pro filho. Aí o filho cresce e não sabe o valor do dinheiro. Aí vira outro pobre. Ele não ensina o filho dele a investir. Ele não ensina o filho dele a dar valor ao dinheiro. Não, ele quer dar tudo. E aí dando tudo, o pobre continua pobre. Aí as gerações vai ficando um pobre atrás de um pobre atrás de um pobre. Não ensina a dar valor ao dinheiro. Então isso é uma coisa que os ricos têm. Eles ensinam, eles dão a educação financeira para os filhos dele. Pelos ricos estarem sempre no meio de outros ricos e crescerem assim, eles têm muito network, então tem amigos que são ricos, aí o pai da fulana lá é advogado, o pai de não sei o quem é bancário, o pai de não sei o que lá é médico, então eles estão no meio de outros ricos, então eles têm muito networking, eles têm muita troca, eles têm muitas pessoas que são ricas no seu meio e podem te aconselhar. O que os pobres não têm. Então, pobre tem amigo pobre. Então, como que você vai pedir conselho para seus amigos pobres? Não tem como. Então, você tá só rodeado de pobres. Aí você vai fazer um churrasco com a família e todo mundo é pobre. Não é um churrasco com a família e todo mundo é rico, que nem os ricos são. Então, você tá o tempo todo trocando ideias com pessoas pobres, não com ricos. Então, esse networking desde criança, esse ambiente faz diferença na vida dos ricos. Quarto lugar, acesso a oportunidades. É algo que o rico tem desde criança, que o pobre não tem. Então, o rico, desde criança, ele vai fazer vários cursos, ele pode fazer faculdade particular, ele tem acesso aos melhores professores, aos melhores estudos, aos melhores cursinhos, às melhores faculdades. Então, isso é uma outra vantagem que os ricos têm que o pobre não tem. Então, sempre tem acesso às oportunidades, sempre tem acesso a fazer vários cursos. Ai, faz hipismo, ai, faz balé, ai, faz não sei o quê. Uma coisa que um pobre não consegue. Então, ele também tem acesso a mais oportunidades. E isso não tem a ver diretamente com a gente, né? Aí não é uma escolha nossa, né? Porque realmente a pessoa nasceu rica, então é uma questão, por isso que ela também continua sendo rica, porque ela tem acesso aos melhores conhecimentos, aos melhores professores. E o quinto lugar, que é o que eu falei pra vocês desde o começo, é que ela tem uma identidade, um padrão mental de rico. Então ela não se vê como alguém que pode ser pobre, eu posso ser pobre, pode acontecer de eu perder tudo e ficar na miséria. Como ela não tem acesso a isso não acontece. Isso não é uma probabilidade na cabeça dela. Tipo, isso é impossível de acontecer. Aí sim, um rico que vive num ambiente 100% de rico, que nasceu assim, vai morrer assim, não existe a possibilidade dele ser pobre. A sua identidade, ela é de riqueza e o cérebro, ele busca sempre alinhar a realidade àquilo que a pessoa acredita ser. Se perder tudo, inconscientemente vai buscar meios de voltar ao seu padrão natural. Então, se ele perder tudo, ele vai conseguir rapidinho voltar ali a ser rico novamente. Então, é algo que, desde quando ele nasce, ele está 100% preparado para isso. Além, é claro, de ter os pais. Então, eles têm suporte. Eu nasci numa família rica, meus pais são ricos. Se eu tenho problemas financeiros e sou filha de rico, os meus pais vão me ajudar. Então, eu não tenho que ter um sacrifício de não ter ninguém para me ajudar. Não, os ricos eles já são amparados pelos pais, pelas riquezas da família. Os pais, eles não têm só uma fonte de renda, eles têm várias. Então, o rico, desde criança, ele vai entendendo que ele tem que também ter várias fontes de renda. Ele vai sendo amparado pelos pais. Então, o pai dá um carro, o pai dá uma casa, o pai dá não sei o quê. Aí o rico, ele tá o tempo todo sendo amparado. Aconteceu um problema ali na minha empresa, o pai ajuda. Então, ele nunca fica sozinho, que nem a gente lá, que nasceu pobre e fica rico. A gente não tem uma ajuda financeira. Os meus pais hoje não podem manter a minha casa. Entendeu? Não pode me ajudar um mês aqui com o meu aluguel. Então, os ricos já não. Os pais dos ricos já é completamente diferente, já consegue. Então, toda essa ambientação, estar cercado de ricos, também faz diferença ali para essas pessoas. Então, para vocês entenderem, tem a questão da mentalidade, mas não é só isso. Também tem a questão da pessoa já ter nascido nesse ambiente
e eles terem esse suporte financeiro também dos próprios pais, dos próprios familiares. Então isso é outra coisa que impede aquela pessoa de simplesmente ficar pobre ali, ficar na miséria, que ela não vai ficar dificilmente, porque ela é amparada financeiramente também por outras pessoas da família. Então tem a questão de escolha e tem a questão de não escolha. A questão da escolha é a sua mentalidade, as suas atitudes, e a questão da não escolha é que você não tem a escolha de nascer numa família rica, né? Você só precisa aceitar e agora mudar isso. Então também tem essas duas questões. Eu tenho a escolha e coisas que a gente não tem a escolha. E é isso, o rico ele não tem culpa de ser rico, de ter nascido rico. E a gente também não tem culpa de ter nascido pobre. Agora o que a gente pode fazer é mudar a nossa realidade, mudar a nossa vida e tentar sempre ser. Tipo, sou rica e eu não preciso parecer como, não preciso ser como. Eu simplesmente sou. A gente precisa mudar um pouco a nossa mentalidade de que preciso parecer com eu simplesmente sou. E a partir do momento que você é, então agora você é, isso atrai isso pra sua vida. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado aí desse meu vídeo, tenham tido essa reflexão também que eu acabei tendo, né, esses dias, pensando nisso. Será que um rico realmente ele nunca vai ser pobre? Por que não é pobre? Então eu tive esse momento aí, eu quis trazer isso pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like, comenta aqui embaixo qual o próximo vídeo você quer que eu traga pro canal. Já se inscreve, que eu tô o tempo todo trazendo esse tipo de vídeo aqui pro canal, de mentalidade, de quebra de crenças limitantes. E também me segue lá no Instagram, @LaísFernandaSF, que eu estou todos os dias mostrando meu dia a dia por lá também. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!